Olá, crianças, bom dia. Vamos para a nossa aula no dia 8, terça-feira. A professora colocou para vocês, na atividade de vocês, uma atividade sobre os dias da semana. Nós vamos fazer uma revisão aqui dos dias da semana. Nós temos na semana 7 dias, né? Então, o primeiro dia da semana é o domingo, depois o segundo, segunda, depois terça, quarta, quinta, sexto dia, sexta, e o sétimo dia, que é o último, sábado. Então, o último dia da semana é sábado e o primeiro dia da semana é o domingo. Então, não esqueçam, nossa semana tem 7 dias, né? O mês tem 4 semanas, então esses dias aqui se repetem durante um mês 4 vezes, tá? E a semana nós temos 7 dias, que começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Lá na atividade de vocês irão responder que dia o Tiago acordou atrasado para ir à escola. Depois, vocês vão preencher a tabela com os nomes da semana, porque eles estão lá na atividade de vocês, todos embaralhados, todos misturados lá no quadro. Então, vocês vão colocar eles na ordem, tá? Então, lembrando que o primeiro dia da semana é o domingo e não a segunda-feira. Muitas das vezes a gente confunde, certo? Então, vamos para a próxima atividade. Depois que você relembrou os dias da semana, respondeu as atividades relacionadas aos dias da semana, vocês irão observar o tempo. Né? A professora colocou na atividade de vocês a previsão do tempo, né? E colocou também a legenda, né? De como que a gente pode estar observando o tempo, como está o tempo. Então, nós temos na legenda o dia ensolarado, né? O dia de sol, mas nublado, com nuvens. Nós temos também de chuvoso, mas tem sol também, né? Chuvoso com sol. Nós temos o dia chuvoso também, só chuva. Então, vocês irão observar, né, na atividade de vocês, o clima que a professora colocou para vocês, a previsão do tempo lá, para domingo, porque nós vamos lembrar um pouquinho da história, né, do Tiago. O Tiago era um menino que estava estudando na escola sobre o meio ambiente. Como nós estamos trabalhando sobre o meio ambiente essa semana, a professora colocou para vocês, né, a previsão do tempo para domingo, que o Tiago iria tomar banho de rio. E vocês irão responder relacionada ao tempo, a essa previsão do tempo, se tem sol, se tem chuva, se tem sol e chuva, se vai ser nublado uns dias, para que ele possa curtir esse final de semana, né, o domingo, esse dia lá no Rio. Então, depois que você relembrou a história, você pode voltar lá no vídeo de ontem, tá? Assistir novamente a historinha, né? Que o Tiago, ele tenta fazer com que o pai, né, e a mãe dele entenda que a gente precisa preservar o meio ambiente. E para isso, vocês irão retomar a história lá no vídeo, tá bom? Para vocês responderem as questões relacionadas ao tempo e relacionadas também à história, tá bom? Então, nós temos aqui o dia ensolarado. Você vai observar se é sol que vai ter no domingo lá, que a professora colocou na previsão do tempo, se é dia nublado com sol, se é dia chuvoso com sol ou se é dia de chuva. E, de acordo com o que a professora perguntou, você vai responder as suas atividades lá relacionadas, certo? Lembrando que a gente está fazendo hoje a revisão de conteúdos para as atividades de verificação de aprendizagem de ciências, história e geografia, ok? Então, hoje nós teremos apenas atividades de ciências, história e geografia, certo? Vamos passar para frente? Na atividade 6, vocês irão ligar as falas do Tiago, da mãe, do pai e da irmã. Então, vocês têm que observar que a fala lá na tarefinha de vocês, ela passou um pouquinho para o outro lado, tá? Não tem problema. Então, você vai observar
que toda vez que alguém está falando, tem o travessão. Então, vamos lá. Então, toda vez que tiver uma fala, vai ter um travessão. Esse sinal gráfico aqui, né, de pontuação, que indica que a pessoa está falando, certo? A fala de cada pessoa. Então, toda vez que tiver um travessão aí na tarefinha de vocês, na atividade lá, em todas as falas tem o travessão, você vai observar se essa fala é do Tiago, se é da mãe, se é do pai ou se é da irmã. Vamos relembrar alguns sinais de pontuação aqui também, né, que indica quando alguém vai falar, que é os 2 pontos, né? Nós temos também o ponto de interrogação, que faz uma pergunta, é quando a pessoa pergunta algo pra gente. E o de exclamação é quando indica uma surpresa, uma admiração, certinho? Então você vai observar lá na atividade 6 as falas e vai ligar. Se foi o Tiago que falou, você vai ligar o Tiago lá na fala dele. Se foi a mãe, você vai ligar a mãe lá na fala dela. Se foi o pai, também vai ligar a palavrinha pai lá na fala do papai. Se foi a irmã, vai ligar o nome irmã lá na fala da irmã, certo? Depois, na atividade 7, tem uma questão que diz que é para você identificar o que a mãe do Tiago quis dizer quando ela disse que meio ambiente não é só o mato, não é só a floresta, é a casa, é o quintal, né? É a rua, é a cidade. Então, o que a mãe do Tiago quis dizer com isso? Você vai explicar pra mim, tá? Escrevendo lá na sua atividade. Depois, você vai pintar os retângulos que indicam o que a mãe do Tiago diz que devemos fazer para ajudar a cuidar do meio ambiente. Por exemplo, será que a gente deve espalhar lixo pelo chão? Será que a gente deve jogar lixo na rua? Né? Então, a mãe do Tiago dá várias dicas e você vai pintar os retângulos correspondentes a essa pergunta. Certinho? Vamos continuar? Na atividade 9, a professora colocou para vocês o tempo de decomposição do lixo, já que a gente está falando do meio ambiente, né? Da questão do lixo, né, nos lugares errados, né? Então a gente vai trabalhar também um pouquinho, né, vai observar um pouquinho, lembrar um pouquinho sobre a decomposição. O que é decomposição? É quando o lixo desfaz, né? Quando o material que você joga, ele vai dissolver na natureza, ele vai sumir. Então, eu coloquei para vocês uma tabela, onde tem toda... Né, tem os materiais lá, o lixinho, né, aquilo que você joga na natureza, e quanto tempo que ele fica ali para se decompor, para sumir, para se desfazer. Então eu coloquei 2 exemplos aqui. O nylon, sabe aquela cordinha que você brinca lá, que o papai usa para poder, às vezes, fazer um laço para laçar o cavalo, para fazer o cabresto, né, do cavalo. Então aquela cordinha, ela fica 30 anos no meio ambiente para depois ela se dissolver, para que ela se dissolva e suma no meio ambiente, na terra, né? Se misture na terra. Então ela gasta 30 anos para isso acontecer. Já imaginou, né? A gente, quanto tempo, né, gasta para o nylon, né? Para aquela cordinha se desfazer na natureza? O papel, outro exemplo. O papel, ele gasta de 3 a 6 meses. Então, se cada mês tem 30 ou 31 dias, imagina 6 vezes 30. Vamos colocar aqui? 30 vezes 6, porque são 30 dias, um mês, né? Vezes 6 meses, então 6 vezes 0. 0, 6 vezes 3, 18. 180 dias. Então, é quase um ano para o papel dissolver na natureza, né? Então, olha lá, nós temos que pensar bastante, né, nessa questão, né, de colocar o lixinho no lugar adequado, porque ele demora muito na natureza para ele se degradar, para ele sumir, para ele se dissolver, certo? E vocês vão responder depois uma tabela
depois de observar, né, o que a professora colocou na atividade, vocês vão responder uma tabela com a quantidade de tempo que esse material que ela colocou lá, ela colocou uma lista, você vai ler a lista e depois vai colocar quanto tempo esse lixinho gasta para dissolver no meio ambiente, certinho? Vamos para frente. Na atividade da página 11, a professora colocou para vocês algumas dicas do que a gente pode fazer para a preservação do nosso meio ambiente. E lá no nosso vídeo, na historinha, também tem várias dicas que o Tiago dá para a preservação do meio ambiente. Vocês vão fazer a atividade 3 e 4, que está na página 11, relacionada a isso. O que você pode estar fazendo para a melhoria do meio ambiente, para cuidar do nosso planeta Terra, certo? Na atividade 5, você vai falar dos animais. Por que os animais? Porque os animais também fazem parte do nosso meio ambiente. E muitas vezes os nossos animais comem, né, o lixo que a gente joga na natureza. E eles morrem, né, por esse motivo. Muitas vezes, né, a gente já viu passando em jornais, né, falando dos animais lá do mar, né, que comem os saquinhos plásticos que vão na água, né, que a gente joga no rio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com os animais também, porque eles também são muito importantes para a nossa vida. Então vocês vão colocar lá nomes de animais que fazem parte do ambiente, escreva 3 nomes de animais que estão em extinção. O que é o animal que está em extinção? A extinção é o animal que não está existindo mais, né? Que está deixando de existir na natureza, tá? Que está acabando. Você vai citar 3 nomes, 3 animais que estão em extinção e vai colocar uma característica deles. Se ele é mamífero, se ele é um réptil, se ele é um anfíbio, o que ele faz? Se ele é carnívoro, se ele é herbívoro, né? Se ele vive em toca, se não vive. Então você vai escolher uma qualidade desse animal e vai colocar lá na atividade, certinho? Na atividade 6, da página 12, a professora colocou para vocês um pouquinho sobre outro tipo de poluição. A gente tem a poluição, né, através do lixo, através da fumaça, dos carros, das fábricas, através também dos agrotóxicos que as pessoas colocam nas plantas, né? Mas também nós temos outros 2 tipos de poluição, que é a poluição sonora do nosso ouvido, né, da nossa audição, e a poluição visual da nossa visão. O que nós podemos destacar aqui? A professora explicou nas aulas anteriores, né, a gente até estudou um pouquinho, sobre a poluição sonora. É aquela poluição que te faz prejudicar a audição, né? O barulho demais, né? Faz com que a gente também, né, tenha prejuízos auditivos. E o visual, né? Quando a gente está num ambiente que, às vezes, num lugar que a cidade é suja, não é limpinha, né? Que não tem pessoas para cuidar, ou a gente chega perto do lixão, né? O lugar onde eles depositam lixo, não é ruim? Não é ruim ver aquela, né? Aquela paisagem, né? Toda destruída ali, os urubus ali, o mau cheiro, né? Que fica. Então, não só a poluição do lixo, mas também a poluição sonora e a poluição visual também nos causa prejuízo, né? Às vezes a gente morar num lugar também que é muito cheio de carros, né? Muito movimentos, muitas pessoas, muitas placas, né? Às vezes a gente até se confunde um pouco quando você chega em uma cidade